Não sei se você se lembra pela manhã, quando eu citei o artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos lembrar um pedacinho dele? A proteção é dever da família, da sociedade, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então, que tal se nós falássemos agora sobre dois locais ou dois grupos muito importantes na proteção da criança e adolescente? Instituições comunitárias e instituições religiosas, com a igreja. Vamos especificamente falar da igreja. Será que é possível desenvolver ações de prevenção e de proteção à criança? E para falar conosco sobre esse tema, temos duas convidadas aqui muito especiais, né? Primeiro, Letícia. Tudo bem, Letícia Araújo? Letícia é psicóloga na Clínica Infância Protegida também, e ela trabalha no GECRIVA. Daqui a pouquinho você vai saber mais também sobre o GECRIVA, né? É uma organização que atua aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E a pastora Virgínia Prado. Tudo bem, pastora? Isso, tudo bem, estamos aqui de volta, né? Isso, desde cedo, né, pastora? Isso, desde cedo. Muito bom. Pastora Virgínia, que é coordenadora do Espaço Infância Protegida, depois ela falará um pouquinho sobre o Espaço Infância Protegida também, e vai abordar a proteção no âmbito das igrejas. Vamos então começar falando primeiro das instituições sociais, Letícia? Vamos. Então, Letícia, você terá 15 minutos para você falar um pouco, né? E depois eu passarei para a pastora Virgínia, vai ter 15 minutos também, só para organizar a nossa dinâmica aqui. E antes disso, deixa eu só retornar o WhatsApp. Por quê? Após esse tempo aqui, nós poderemos receber a sua pergunta aí pelo WhatsApp, que é o 31 98402 9756. E nós já estamos recebendo aqui desde cedo muitas perguntas. Pelo menos aqui, né, o WhatsApp está aqui, o seu aparelho está lotado. E espero então que recebamos mais perguntas aqui com vocês. Letícia, fica à vontade, 15 minutos. Muito obrigada. Primeiro eu gostaria de agradecer ao convite, Ivan. A minha história com Infância Protegida já tem bastante tempo, né? Então, para mim é um privilégio muito grande estar aqui representando tudo isso. Bom, como ele falou, meu nome é Letícia Araújo, eu sou psicóloga, atuo na Clínica Infância Protegida atendendo crianças e adolescentes e também atuo no terceiro setor. A minha história trabalhando dentro de comunidades já acontece já tem um bom tempo. Desde os meus 17 anos eu atuo, né, dentro de comunidades aqui em Belo Horizonte, do Morro das Pedras, a Pedreira Prado Lopes. E, mais especificamente, há 3 anos, eu comecei a trabalhar com a implementação de uma política de proteção à infância dentro do GECRIVA. Né, atualmente, eu estou como assessora de desenvolvimento social dos programas e projetos da instituição, mas eu entrei ali dentro para implantar uma política de proteção. O GECRIVA, para quem não conhece, é uma instituição, uma entidade beneficente que se encontra em Vespasiano, bem na região do Morro Alto. E lá eles atuam há mais de 40 anos, né, auxiliando na proteção da infância e também promovendo ações para a juventude local. Então, e para a gente entrar no assunto da proteção no nível comunitário, a gente trabalha em 3 pontos. O primeiro ponto é o de conhecer. Nós precisamos primeiro conhecer o que é a política de proteção à infância, conhecer a nossa própria instituição, para que nós possamos, assim, colocar dentro da nossa instituição essas diretrizes, essas normas. Então, a visão de proteção à infância e à adolescência, ela atingiu os valores da nossa instituição. Porque a partir do momento que nós valorizamos a família, a criatividade, a solidariedade, o respeito, na família e no respeito, ali se encontra a criança e o adolescente que precisam ser protegidos, né? Então, primeiro nós passamos por um processo de treinamento da equipe interna para a implementação e a criação da política de proteção à infância, que basicamente é normas, regimentos, processos que ocorrem dentro da instituição, de caso, por exemplo, chegou uma denúncia, uma suspeita. O que nós fazemos dentro da instituição com aquela informação que nós recebemos? Quem são as pessoas ali dentro aptas a receber aquela informação, a fazer o encaminhamento dela e depois monitorar ela junto à rede de proteção local. E é isso que nós fazemos ali dentro nesse primeiro ponto, que é o do conhecimento, conhecer a política de proteção à infância e as necessidades da nossa própria instituição. Nós também trabalhamos com alguns procedimentos internos, né? Além de designar as funções de alguns funcionários, nós também temos protocolos a serem seguidos, né? Por exemplo,
A cada colaborador que entra dentro da instituição, ou um novo voluntário, eles têm uma conversa conosco, normalmente eu que direciono esses encontros, onde nós vamos apresentar, né, a política de proteção à infância da nossa instituição, para que a pessoa possa conhecer a nossa instituição e se identificar com ela ao vir trabalhar conosco. E nós percebemos a importância disso dentro da instituição, porque nós já tivemos casos, por exemplo, na conversa primeira ali com aquele voluntário que foi encaminhado para uma instituição para estar conosco, quando nós apresentamos a política de proteção e pedimos para ele assinar o termo de ciência, explicando como é que funciona, e a pessoa se recusou a assinar, dizendo que achou que nós levávamos muito a sério a questão da política de proteção. Então, no caso, eu reafirmei para ele, eu falei, realmente nós levamos bem a sério a questão da proteção na nossa instituição. Então, se caso nós não sabemos ao certo o que ele poderia estar tirando como conclusão do que seria muito sério, levar muito a sério a política de proteção. Mas isso, nós podemos proteger as nossas crianças de uma possível situação futura, né, de um constrangimento, porque às vezes, né, Ivan, as pessoas colocam a violência e o abuso contra a criança como algo violento. E pode ser coisas sutis, o exibicionismo, ver a criança, né, tocar a criança de uma forma, às vezes, muito ingênua. Então, dessa forma, nós atuamos para proteger a criança naquele lugar. E depois do conhecimento, nós vamos para a referência de ser. Então, assim, como dentro da instituição nós podemos ser esse tipo de agente de proteção? Porque, assim, a nossa cultura, ela é uma cultura que utiliza muitas formas de violência contra a criança. E isso reflete a nossa própria história enquanto indivíduos. Então, no processo de treinamento, capacitação, sensibilização, os próprios funcionários, colaboradores e funcionários são tocados nas suas histórias. E depois de serem tocados como funcionários mesmo, isso acaba chegando na nossa família. Então, não tem como passar por uma metodologia do Claves, por exemplo, brincando, nos fortalecemos ou bons tratos, e continuar atuando da mesma forma dentro da nossa casa, dentro da nossa família e nos lugares onde nós estamos. Então, esse é um dos pontos que nós temos atuado dentro da instituição, de transformar esses agentes de proteção. O que é agente de proteção? É qualquer pessoa dentro da instituição que tenha a visão de colaborar, de proteger a criança e o adolescente ali enquanto ele estiver conosco, mas também dentro da nossa comunidade. E nós percebemos isso se disseminando de uma forma muito fluida dentro da instituição. É um processo longo, né? Nós estamos ali há 3, 4 anos atuando dessa forma, né? Com uma forma mais direta, e nós temos colhido já bastante frutos. E uma coisa também que um ponto muito importante de atuação na instituição é a gestão à vista. Às vezes, a instituição, escola, mesmo até dentro da igreja, as pessoas têm uma postura diferente quando o pastor chega ou quando a diretora está ali, mas nós tentamos disseminar que todos nós ali somos responsáveis pela proteção daquelas crianças. E nós também fazemos um processo de escuta das crianças. Então, assim, se a criança é o nosso público principal e o adolescente também, por que não ouvi-los? Fazê-los participar desse processo de implementação dessa política a partir da visão deles. Então, o que a criança pensa sobre a proteção dela dentro da própria instituição? Como é que ela se sente insegura ou segura dentro da instituição e na própria comunidade? Porque dessa forma, a partir do olhar da criança, a gente vai conseguir atuar de uma forma mais efetiva. Então, é desde a estrutura física. Então, às vezes, lá dentro da instituição, a gente fez um passeio com eles pela instituição e eles puderam nomear para nós. Às vezes, quando acontece isso, eu me sinto um pouco mais inseguro, ou isso daqui me traz uma sensação de proteção maior. E dentro da própria comunidade. Eles fizeram um mapa da comunidade, desenhando suas casas, né? A Lagoa do Morro Alto ali, que está sendo revitalizada, e a própria ONG, que é o GECRIVA. E eles foram nomeando ali onde eles se sentem seguros. E nós podemos observar crianças que colocavam a própria casa como um lugar de risco, onde ela não se sentia seguro. Lógico que ao fazer isso, nós fazemos uma linguagem para elas, né, com que elas possam entender, compreender e poder nos ajudar nessa proteção a elas também, né? Então, assim, nós fazemos as visitas, nós fazemos acompanhamento das famílias e nós temos visto assim, as famílias que participam do GECRIVA atualmente sendo transformadas por uma visão, não só uma ideia, mas algo assim que atinge a família deles como um todo, né? Desde uma forma de falar até a questão do próprio bater, que às vezes é muito polêmico no nosso meio, né? Então as pessoas, nós temos muitos testemunhos bacanas, muitos relatos das famílias que tiveram essa mudança ali dentro, né? Que às vezes
utilizavam muitas agressões físicas contra os seus filhos e depois de repensar a forma de educação, porque nós estamos repensando o cuidado com os animais, né? O cuidado com os idosos, o tratamento entre os adultos e também precisamos repensar a questão da criança. E, por fim, a questão do fazer, que é o reconhecimento na localidade. Então, mapeando os nossos parceiros, a rede de proteção local, né, auxiliando nas ações, porque às vezes as instituições, né, as ONGs, elas atuam em tantas frentes, né, e podem ter outras instituições ali também na região que atuam em conjunto, favorecendo a proteção da infância. Então, para encerrar de uma forma mais assim, exemplificando, eu gostaria de passar para vocês o rap da proteção que a gente vai colocar agora. O vídeo. Gente, vocês viram como é que tá o crescimento ao abuso das crianças? Sim, é um absurdo. Gente, mas agora, e se a gente pudesse fazer alguma coisa contra isso? Pera, a gente pode fazer isso. Bora lá então, vamos juntar as crianças e lutar pelos nossos direitos. Sim, partiu! Deu até saudade das crianças do GECRIVA. Eu queria mandar um beijo para todo mundo ali do GECRIVA, da região do Morro Alto. E ali o GECRIVA, ele atua também em outras frentes, né? Nós trabalhamos com a juventude, né, com influência jovem, influência teen, e tem um projeto que ganha o nosso coração ali, que é a Casinha de Cultura também. E ali dentro nós podemos, assim, valorizar a cultura da infância, né, fortalecendo o vínculo das famílias entre as famílias e também entre as gerações, né, onde os pais são convidados a brincar com seus filhos, os avós, os primos, e ali naquele ambiente as crianças podem ouvir sobre a proteção. Nós utilizamos a metodologia Claves lá dentro, que é o Brincando Nos Fortalecemos e o Bons Tratos em Família. E ali as crianças, de uma forma lúdica, brincando com as músicas, elas vão aprendendo sobre a proteção, como a se proteger, e as famílias também vão podendo redescobrindo novas formas de se proteger, novas formas de significar e educando também com bons tratos. Então, para finalizar, eu vou pedir também o próximo vídeo, que é o Lição de Criança, das crianças aqui também do GECRIVA. Eu tenho um recado pra você, papai, mamãe, vovô, tio, irmão. Olhe aqui nos meus olhinhos e me escute com muita atenção. Não é um segredo ou algo assim, mas é muito importante para mim. Você precisa conhecer todas as formas de me proteger. E a primeira é divertido de fazer. Estique os seus braços para o lado e corra na minha direção.
e oferecer ajuda. Tenha certeza que não vão me machucar, tá? A terceira acontece o tempo todo. Empurrar e tratar a gente mal. Bate, xinga e fala palavrão. E depois achar isso até normal, o quê? E para terminar essa canção sobre cuidado e proteção contra a violência, diz que sei. Ligue lá e não se cale não. Espero que essa perspectiva, né, desse trabalho social comunitário tenha te dado uma inspiração. No caso do GCRIV, eu sei que tem muitas outras organizações também que desenvolvem vários projetos e como isso é importante, esses projetos na comunidade. No entanto, não sei se você está anotando aí igual eu, hein? Fique com seu caderno, sua caneta, ou se você quiser anotar no seu celular, mas eu marquei aqui. Além de muitos projetos, é importante ter um olhar diferenciado de proteção. Você ouviu falar no CLAVES, a Letícia citou pela manhã também. Daqui a pouquinho você vai descobrir um pouco mais o que é o CLAVES. Eu me lembro que teve uma certa oportunidade que uma equipe de uma escola, nós tivemos a oportunidade de desenvolver uma capacitação e uma semana depois dessa capacitação, eu liguei para essa escola e perguntei para a diretora assim, olha, como está o trabalho aí, como estão os profissionais após a capacitação? E eu nunca vou esquecer a resposta que aquela diretora me deu, ela falou assim, eles mudaram a forma de tratar as crianças. Eles mudaram a forma de enxergar as crianças. Como isso faz diferença? Né? O seu olhar, a sua forma de enxergar, ela vai sim interferir na sua forma de lidar, de tratar, de conviver e de proteger. Estamos falando nesse momento, então, da perspectiva de proteção. E eu queria passar, então, para a pastora Virgínia Prado, que coordena o Espaço Infância Protegida, que vai falar um pouco agora para nós sobre a perspectiva da proteção infantil, mas pensando, né, em espaços de igreja, pastora. É possível a igreja proteger mais as crianças? Boa tarde, né? Já estamos na segunda parte da nossa conferência e realmente é um assunto interessante que nós temos que abordar, que é dentro da igreja. E eu gostaria de lembrar, né, de um versículo que diz lá em Mateus 18:5, que quem receber, Jesus diz, quem receber uma criança tal como esta, a mim me recebe. Então, é o momento para a gente parar e pensar como que nós temos recebido as nossas crianças nas nossas igrejas. Se a partir do momento que eu recebo a criança, eu estou recebendo Jesus, e é com certeza, né? Se Jesus falasse, eu vou chegar ali hoje, a gente sabe que a presença dele está ali, mas se ele avisasse que fosse chegar, com certeza você prepararia o melhor para receber Jesus. Um ambiente agradável, um ambiente gostoso, e principalmente se tratando de criança, um ambiente que seja realmente protegido. Então, pensando dentro da igreja, será que as nossas igrejas é um lugar, é um espaço seguro para as nossas crianças? Porque vamos pensar, quando um casal, né, ou um pai ou uma mãe, quando eles recebem a Jesus, eles começam a frequentar essa igreja e quando chega ali no domingo, eles pegam aquelas crianças, né, e colocam no departamento infantil. Então, a partir do momento que eles entregam aquelas crianças para o departamento infantil, é responsabilidade, principalmente naquele domingo, da igreja a cuidar daquelas crianças e a oferecer o melhor para elas. Então, eu vejo que nós temos que mudar a nossa mentalidade, porque quando se trata de violência, como nós estamos falando aqui, principalmente violência sexual, a gente vê que isso está em toda parte, infelizmente, está em todo lugar. Então, é algo para a gente repensar, para a gente tratar e realmente discutir, né? Junto com a igreja, junto com a liderança, junto com os pastores, o que nós temos feito realmente para proteger as nossas crianças dentro do espaço da igreja. E eu trouxe aqui 5 pontos, né, para a gente discutir e falar sobre isso. O primeiro ponto, eu quero trazer para você, no que diz respeito à violência, né, esse pensamento que muitas vezes nós temos, que isso nunca vai acontecer na nossa igreja. Então, infelizmente, muitos pensam assim ainda, achando que a violência está lá fora, que a violência está longe, que a violência muitas vezes está só nos noticiários
E como igreja, nós estamos resguardados, né? De que aquilo ali nunca vai acontecer. Então, nós precisamos de mudar essa mentalidade, que por isso que nós estamos fazendo aqui a conferência, para que haja um alerta, uma conscientização de que, infelizmente, dentro desse espaço de igreja, isso pode acontecer. E um segundo ponto que eu quero também, para a gente discutir aqui, é a questão de pensar que os abusadores são monstros. É claro que traz essa ideia para nós mesmos, mas se pensarmos que eles são aquela figura, né, horrível, aquela figura que muitas vezes, né, como eu era pequena na minha infância, os meus pais falavam, aquele homem lá do saco, aquele homem está lá na rua, vai pegar vocês. Então a gente tinha aquela imagem, né, que o abusador muitas vezes é esse homem. Mas o abusador, pelo contrário, ele se mostra muitas vezes ali uma pessoa confiável, uma pessoa amigável, uma pessoa que se dá bem com todo mundo. E no espaço da igreja, uma pessoa que tem muitos dons, uma pessoa que está realmente ali pronta, né, para tudo aquilo que chamarem, né, em qualquer situação, está ali pronta para resolver. Então, é uma imagem que nós temos que quebrar e mostrar para a igreja que muitas vezes a pessoa realmente é uma pessoa de confiança, que está ali no meio, no dia a dia, né, junto com a igreja, compartilhando junto com as crianças, e que se você for olhar, né, até a Bíblia fala, pode ser muitas vezes um lobo com vestes de cordeiro. Pessoas que você olha, você não imagina que realmente está ali com o intuito de realmente abusar da criança ou agir com violência. Uma outra questão é que nós conhecemos as pessoas em nossa igreja. Principalmente se tratando, né, de uma igreja menor, nós temos aquela mentalidade que nós conhecemos todo mundo, nós somos uma família, todos nós somos irmãos. Todos nós estamos caminhando debaixo da mesma graça. Amém, isso é muito lindo. Mas nós temos que pensar nessa outra questão. Não quer dizer que realmente eu conheço todas as pessoas que estão ali. Será? A partir do momento que a pessoa se torna membro, ela está caminhando. Mas até que ponto que essa pessoa está sendo discipulada? Até que ponto que eu posso confiar as crianças para essa pessoa? Então, nós temos que estar atento com essa questão também, né? E um outro ponto, que a nossa igreja realmente é segura. Muitas pessoas acreditam, não, minha igreja é segura, então não quero tocar nem nesse assunto, né? Não quero nem falar a respeito disso, porque eu acho que a minha igreja é segura. Então, se você já tem essa mentalidade, né, e não quer repensar agora o que pode ser feito, isso é um ponto negativo. Porque quando nós estamos seguros demais, algo pode estar realmente sendo infiltrado diante dos nossos olhos, nós não estamos vendo, né? É muito lindo quando passou o vídeo que a Letícia mostrou das crianças dizendo, me olhe, né? Me escute, eu estou aqui. Porque as crianças, elas são vulneráveis. E as crianças precisam realmente daqueles que estão ali para protegê-las. E também nós temos que ver que a mentalidade, né, hoje nas nossas igrejas, que o ministério infantil, ele não é uma creche, ele não é um depósito de criança, que eu vou chegar lá, vou colocar as crianças e vou virar as costas. Não, realmente é um dos ministérios, se for olhar, o mais importante, né? Porque a infância é a fase melhor que tem para nós realmente apacentarmos, cuidarmos e ministrarmos ao coração da criança. Mas para isso nós temos que oferecer esse local, esse espaço que realmente seja seguro. E um outro ponto, essa mentalidade que os cristãos são muito ingênuos. Quando se trata de pedófilo, quando se trata do abusador, muitas vezes dentro desse espaço de igreja, de imaginar que as pessoas são ingênuas. Todos são crentes, todos são cristãos, todos se amam, né? Então, isso também é uma porta aberta para que esse abusador entre, para que esse abusador encontre um espaço de achar que realmente a igreja não vai ter esse olhar, esse cuidado para proteger a criança. Então, esses pontos nós temos que conversar e dialogar dentro das nossas igrejas e estar atento com tudo isso que está acontecendo. Mas aí vem uma pergunta, o que fazer então? O que eu posso fazer para... Porque se a gente for olhar, nós não podemos acabar definitivamente com o abuso, mas nós podemos o quê? Minimizar os riscos. Que cada um de nós, né, possa ser realmente esse agente, né, para minimizar esses riscos e ser um agente de proteção. Mas então o que nós podemos fazer? A Letícia já começou a falar aqui, que ela faz lá no projeto dela, né, a respeito de uma política, né, de proteção infantil, que é a PPI.
Então, dentro dos nossos espaços como igreja, nós podemos criar essa política de proteção infantil. O que é a política de proteção infantil dentro da igreja? Você criar diretrizes, criar caminhos, criar regras que você vai colocar dentro da sua igreja, levando em conta o seguinte, que quando se trata de proteção também, é uma coisa que eu quero colocar aqui, que não é só o líder do departamento infantil que é responsável pela proteção da criança, toda a igreja é responsável, a começar do pastor, a começar de toda a liderança, os diáconos, os ministros de louvor, todos são responsáveis pelo esse cuidado com a criança, todos têm que ter esse olhar para a criança. Então, quando você cria essa política de proteção, você está o quê? Colocando como devem ser as regras. E dentro dessa política, você vai ter que ter o quê? A visão, a missão do Ministério Infantil, quem é essa pessoa que vai estar cuidando dos pequeninos, como que essa pessoa vai ser treinada. E nós começamos a delimitar algumas situações também até a parte física da igreja. Então, nós temos que colocar ali coisas que vão ser escritas, né? Para que cada pessoa que chegue ou que tenha o desejo de trabalhar com criança, aquilo ali vai estar muito claro para ela. Porque vamos supor que um abuso aconteça numa igreja. E aí, o que fazer? Será que você já tem essa política? Será que você já sabe como agir? Será que essa igreja tem uma pessoa que eu posso chegar lá e contar, me ajuda, está acontecendo essa situação? Se uma criança chega naquela classe e conta para um professor que ele está sendo abusado, e aí, como agir? O que deve ser feito? Então, muitas vezes essas coisas não são claras para a liderança, para aqueles que trabalham com o pequenino. Então, se você tem regras claras, se você já tem essa política de proteção, isso nós estamos trabalhando o quê? A prevenção. É claro que nós não queremos, né? Ninguém imagina, ninguém quer que isso aconteça dentro de ambiente de igreja, mas isso, infelizmente, pode acontecer. Então, quando nós trabalhamos a política, nós estamos trabalhando o quê? A prevenção, para que isso não aconteça. Então, nós temos que ter um olhar cuidadoso com todas as crianças, com aquela pessoa que está ali, né? Nós temos que criar ambientes que sejam protegidos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos que ter salas, né? Salas que não sejam escondidas. Nós temos que adotar uma medida de proteção que são chamadas de portas holandesas. Portas holandesas, quando você tem metade da porta partida, né? Quando você fecha só uma parte, a outra fica aberta. Ou seja, qualquer pessoa que passa ali vai ver o que está acontecendo ali com aquelas crianças. Então, nós temos também que trabalhar com os nossos liderados para que ele não fique sozinho com uma criança. Vamos supor que você tem que chamar a atenção de uma criança por uma atitude errada dela. De maneira alguma, você vai pegar aquela criança e ir para um lugar mais afastado com ela. Então, o líder, a pessoa que está cuidando, ela tem que saber disso. Desde o momento que ela chega no ministério, é claro, né? Que por trás já existe uma entrevista, já existe você olhar para quem é aquela pessoa, você fazer os antecedentes, né? E descobrir realmente de onde aquela pessoa veio. Até a questão de mídias, é importante você olhar as mídias, né? O que aquela pessoa está postando. Então, realmente, a gente tem que olhar com todo cuidado quem é essa pessoa que vai estar ali. Então, são pontos, né, relevantes que tudo isso vai ser colocado dentro de uma política. Por exemplo, alguma situação, há uns meses atrás, aconteceu comigo, de um líder chegar até mim e falar o seguinte, que ele tirou algumas fotos das crianças na sala de aula, né, na classe, que ele achava interessante, as crianças pequenininhas brincando, cantando, e ele tirou aquela foto. E algumas pessoas aproximaram dele e disse que ele não poderia tirar aquela foto, estava errado. Mas o que ele trouxe para mim é o seguinte, que ele não sabia disso. Talvez é alguma coisa assim lógica da gente pensar, eu não posso fazer isso, eu não posso postar foto nenhuma das crianças. Mas ele tinha essa dificuldade, ele não sabia. Então, será que se dentro de uma política tivesse escrito e ele já estivesse sabendo, ele não agiria dessa forma? Então, são pequenos pontos, né, que nós temos que estar retratando dentro das nossas igrejas e realmente mudar aquilo que for preciso para que realmente as crianças tenham esse espaço de segurança. Uau! Muito obrigado, pastora Virgínia. Quando eu escuto falar sobre política de proteção, mexe muito comigo, porque eu vejo qual é esse potencial e essa responsabilidade,
tanto da igreja, né? Igreja que não apenas a igreja cristã evangélica, mas igrejas, né? Instituições religiosas, tanto quanto as instituições sociais, elas têm esse papel fundamental. E eu queria aproveitar bastante esse tempo aqui com vocês. E estão chegando perguntas aqui. Pode mandar a sua pergunta. Não se esqueça, o WhatsApp da Rede Super 31 98402 9756. Então, envie as suas perguntas. Olha, nós estamos aqui desde o sertão pernambucano até o litoral paulista. Estão chegando aqui. Então, tem gente de todo o Brasil que está interagindo. Não deixe de enviar a sua pergunta. Letícia. Deixa eu completar um pouco, eu vou colocando aqui algumas questões que estão chegando e com algumas questões da sua fala também. Você disse que uma pessoa que queria trabalhar na instituição e não quis preencher ou assinar um código de conduta, foi isso mesmo? Explica um pouco mais, o que é isso, código de conduta, como funciona isso, como que o GCRIVA trabalha com esse documento? Fala um pouquinho mais para a gente, por favor. Então, o código de conduta do GCRIVA, nós temos algumas normas, né, algumas condutas que devem ser feitas, né, e prezadas dentro da instituição. Então, é igual a pastora Virgínia falou, nós temos algumas questões de não ficar sozinho com a criança, de não ir com a criança ao banheiro, as crianças são ensinadas a ir ao banheiro sozinhas, né? E também observar, a questão do agente de proteção é ele estar ali favorecendo aquele lugar. E não é simplesmente uma camisa, um bottom, mas é uma mentalidade que a gente se propõe a auxiliar nessa transformação, nesse conhecimento. E aí, naquele primeiro contato, nós apresentamos a política de proteção fisicamente, abrimos, mostrando como ela funciona, né? Explicamos como é que está a execução ali dentro da instituição, né? E sobre a gente ter esse cuidado, falar com a criança, então nós não gritamos, não xingamos, não damos nenhum empurrão, nenhum beliscão, isso não acontece dentro da instituição. Mas se caso acontecer, nós temos então que informar. Então ele pode chegar até mim e falar, olha Letícia, eu acho que eu vi uma situação ali, eu estou com um pouco de dúvida, eu não sei mais ou menos o que está acontecendo, mas eu estou passando porque eu estou dentro dessa visão aqui com vocês. Então é exatamente isso que esse termo de ciência faz, né? Ele mostra a ciência sobre o termo e também de que ele está conosco ali na proteção da criança. Então, quando houve essa recusa, né, e a pessoa ficou meio estranhando assim, porque tem o sistema de câmeras de vigilância da instituição fica na frente da minha mesa. Então, gente, é uma instituição que atende mais de 600 famílias, então é criança entrando, nós temos protocolo de entrada, saída de criança, os porteiros, vigias, então todos eles recebem essa capacitação. Então, a gente fica sempre antenado, onde tem criança, tem muito barulho, pode tropeçar, cair, mas então nós temos algumas formas de como proteger essa criança fisicamente ali também. Então, ao mostrar tudo isso para ele, a gente anda com a pessoa na instituição e ele estava vindo encaminhado para outra instituição para ser voluntário na nossa. Então, quando teve aquela recusa, na hora, como era o início do meu trabalho ali com esse viés, eu fiquei até com um pouco de receio, mas a questão do agente de proteção, ele nos transforma enquanto pessoa. Então, no mesmo momento, quando a pessoa falou isso para mim, eu concordei com ele. Eu falei, realmente, se você não concorda com essa política, não vai ter como trabalhar aqui dentro. Se a pessoa se recusa, uma coisa é não conhecer, né? Olha, eu não conheço, você pode me explicar mais? A gente está ali para ajudar, os voluntários são convidados a participar da capacitação das equipes também, então nós fazemos sempre capacitações em conjunto, então tem treinamento do Claves, do Brincando nos Fortalecendo, a gente levanta as pessoas e enviamos para lá. Voluntários que têm, a gente percebe já um viés ali para trabalhar com a criança. Então, foi nesse sentido, assim, quando nós vimos isso, a nossa função foi, a pessoa não quis assinar, ok, e ele se recusou e saiu da instituição, a nossa missão, enquanto agente de proteção, foi encaminhar um e-mail para a instituição, falando, olha, nós não sabemos o porquê que a pessoa se recusou a assinar, mas a nossa orientação é de que não encaminhe ele para um lugar onde tem criança. Porque o que a gente entende? Se a pessoa, se tiver alguma intenção de machucar ou de causar algum tipo de violência sobre uma criança, ele tem que ter acesso à criança. Então, nós temos que dificultar esse acesso, seja por capacitação, sensibilização, processos, assinaturas e também estando nos lugares. Essa questão da porta holandesa foi uma das primeiras coisas que nós fizemos na instituição. Todas as portas são cortadas ao meio para que nós possamos proteger o funcionário e também a criança ali dentro, né? Letícia, você falando assim, eu fiquei aqui, eu voltei muito tempo atrás. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com educação social em 1996. E quando eu cheguei na instituição, no primeiro dia,
como nós temos um ditado aqui em Minas, né? Vocês são de Minas, já conhecem esse ditado, é que eu cheguei com a cara e com a coragem. Então eu fico me perguntando assim, puxa vida, se eu tivesse recebido talvez um treinamento, se tivesse protocolo, será que muita coisa teria sido diferente, né? Nas práticas, na forma de interagir? Então eu acredito que faz muita diferença. E a pastora Virgínia citou aqui também algo que já estão fazendo um comentário aqui, pastora, e em relação a essa questão da responsabilidade do Ministério Infantil da Igreja, que não é só da professora, ou da tia, ou da educadora, daquela que fica ali com a criança especificamente, mas de toda a igreja. Mas parece, pastora, que quando, principalmente assim no Ministério Infantil, quando se chega para lidar com as crianças, parece que não se tem um treinamento inicial, muito difícil, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão de treinamento inicial, esse protocolo inicial, o que é importante pensar especificamente nessa chegada, né? De um voluntário. Eu quero lidar com as crianças, eu quero trabalhar no Ministério Infantil da Igreja. Como que é esse início? Dê algumas dicas para nós, por favor. A gente tem que pensar o seguinte, que todas as pessoas podem vir para a igreja, mas nem todas as pessoas podem participar do Ministério Infantil. Isso fica claro, né? Então, e também nós pararmos e pensarmos, é importante, claro, que a pessoa tenha um chamado, que ela goste de estar ali com as crianças, mas, como a Letícia falou bem aqui, a gente tem que fazer de tudo para criar barreiras, né? Barreiras no sentido de proteger a criança. Então, eu vejo, primeiro, nós temos que pensar numa igreja no sentido de membresia, desde o momento que a pessoa se torna membro daquela igreja. Então, nós temos que pensar quem é essa pessoa que chegou e se tornou membro da igreja. Dali, você já começa a pensar que tipo de pessoa é essa, né? Quem é a família dessa pessoa, você já começa a caminhar, porque algumas igrejas eu percebi que às vezes a pessoa chega como membro e fala assim, qual área que você quer atuar? Eu quero o Ministério Infantil. Então você já pode ir para lá, né? Já encaminha a pessoa para lá. Então, essa questão de treinamento, gente, é importantíssimo. Porque não só você conhecer, a partir do momento que você faz essa PPI, nessa política de proteção, e você passa por uma entrevista e que você assina, você aceita, né, que aquela política ali você vai caminhar dentro dela, também é preciso e necessário fazer treinamentos e seminários com essa pessoa. E não é só um seminário, fez inicialmente e já pronto, acabou. Sempre você vai estar ali junto com a sua equipe, principalmente questões que se tratam nessa situação que nós estamos vivendo aqui de abuso. Então, qualquer pessoa, ela precisa de ter uma noção de como que eu vou aproximar da criança, como que eu vou... se uma criança chega, por exemplo, ela toca um líder do Ministério Infantil, né? Ela toca as partes genitais do líder. O que eu devo fazer? Como que eu vou tratar com essa criança? Então, são pequenas coisas, né, que o líder tem que ser treinado, tem que ter esse olhar para a criança de cuidado, esse ouvido de escuta. Eu até quero dar um testemunho aqui, posso? De uma história que eu acabei de ouvir essa semana, da tia Ju, que você conhece. Eu achei muito interessante, me tocou muito esse testemunho dela, que ela estava num evento com as crianças da igreja e ela canta e ela dança. Enquanto ela estava dançando, ela tem um personagem, o personagem veste uma roupa de Jesus. E aí levantou uma criancinha lá do lugar, veio até ela, junto com ela, abraçou ela enquanto ela estava dançando e chegou perto dela e falou assim, deixa eu levar esse Jesus para casa. Na hora, ela que já tem aquele olhar e aquela escuta, ela tirou o microfone dela, chegou perto do ouvido dele e falou assim, só se você me falar por que você quer levar esse Jesus. Aí ela baixou mais o ouvido assim, perto da boca dele e falou assim, porque se Jesus, eu fico até emocionado de falar, porque se Jesus deitar na minha cama, ele não vai me abusar, ele não vai abusar de mim. Então, eu achei triste a criança esse relato, e quando ela ouviu aquilo ali, ela assim, o que eu vou fazer agora? Ela pegou aquela criança, sentou junto com a pastora, que estava ali naquele culto, e falou assim, segura ele aí que depois nós vamos conversar. E graças a Deus, né, por causa desse olhar e olhar dos pastores, eles procuraram saber quem é aquela criança, foram investigar toda a situação e graças a Deus, dentro de 15 dias, o abusador já estava preso.
Que bom, uma situação que foi possível intervir. E olha como que o olhar de proteção, né, do ambiente religioso dentro da igreja, como ele fez diferença. Então, as capacitações, orientações, olha, eu queria muito parabenizar você que está desde cedo, ou mesmo que você entrou aí depois, mas está participando conosco dessa conferência. Eu queria muito, assim, dizer que você tem um olhar diferenciado. Muito importante que você não pare só hoje, né, esse tempo, esse momento, mas continue se capacitando, orientando, conversando com outras pessoas para que nós possamos ampliar essa rede de proteção à criança e adolescente, porque nós queremos trabalhar em especial a prevenção. É melhor prevenir as situações do que ter que tratar depois que elas aconteçam. Letícia, já pedindo para você preparar aí a informação, como se faz para conseguir os vídeos do GECRIVA, que já estão pedindo aqui os vídeos que você mostrou, então depois você já dá a dica, orienta aqui. Tem uma pergunta que chegou falando o seguinte, vocês lá no GECRIVA têm esse sistema de câmera, né, de monitoria, que você citou aí, mas tem algumas instituições que elas têm salas mais afastadas ou não tem ainda esse sistema de monitoramento por câmera. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre isso, mas também que outros protocolos que talvez essa instituição que tem salas mais afastadas, não são mais próximos, como algumas. Eu já estive lá no GECRIVA, né? Eu sei que tem sala pertinho da Letícia também, todo um processo ali, mas se elas forem mais distantes, né? Pensando que nem todas as instituições talvez vão poder implantar, talvez por custo ou outro sistema de monitoria, né? Por câmera, etc. Que outros protocolos que talvez a instituição pode adotar que fortalecerão essa perspectiva de proteção e acompanhamento das crianças? Então, primeiro, com relação ao material do GECRIVA, né, os vídeos, só você entrar no Instagram, @GECRIVA_OSC, e lá você encontra todos os nossos materiais, a nossa política, os vídeos e tudo aquilo que a gente tem feito, inclusive agora em quarentena, né, que nós estamos sendo desafiados a trabalhar a questão da proteção da infância, mesmo à distância, né, com relação à pandemia. Pensando na questão, a primeira pergunta... As câmeras. Das salas mais distantes. Isso, salas mais distantes. A nossa instituição não tinha esse sistema de câmeras, isso é algo recente. Então, quando eu cheguei no GECRIVA, como ele falou mesmo que conhece, as salas são muito próximas uma da outra mesmo. Mas, assim, a questão é você trazer essa cultura para dentro da instituição. É trazer aquelas pessoas que estão ali trabalhando em conjunto com vocês, né, a equipe, eles serem sensibilizados e capacitados para ter esse olhar, como a própria pastora deu o exemplo, né? Então, assim, primeiro é você trabalhar a importância disso dentro da instituição, se isso se tornar algo natural dentro da instituição de acontecer, né? E um dos processos que nós temos é de nunca deixar uma pessoa sozinha, né? Então, assim, vai ter uma oficina X, deixa a porta aberta, deixa um lugar onde as crianças possam transitar livremente e uma forma de segurança, se você tem uma questão de uma dúvida ou aquela pessoa que está ali atuando não tem às vezes a preparação, uma capacitação, deixa alguém próximo, né? Eu lembro que quando eu entrei no GECRIVA para implantar a política de proteção, eu caminhei muito com duas brincantes na época, né? A Shirley e a Tia Lu. Então, ali eu pude ensiná-las, eu pude caminhar com elas e a gente vai observando na prática o que está dando certo e o que não está dando, né? Então, às vezes, assim, é mais a ação ali, quando você reconhece a política de proteção, você tem esse olhar, né? E vai trabalhando esse olhar sobre o cuidado da criança, você vai mudando a forma de agir dentro da instituição de uma forma mais natural. Assim, você vai vendo o que funciona ou não. Por exemplo, a instituição, no projeto da casinha, recebia crianças muito pequenas, né? Então, às vezes, a criança usava fralda ainda, a criança tinha dificuldade de ir ao banheiro. Então, por causa dessa questão de uso de banheiro, e nós não temos um espaço tão grande que permita ter isso, e também nem tantos funcionários, a gente começou a por uma questão assim, então se a criança estiver ainda usando fraldas e não consegue se limpar sozinha, por exemplo, para que o educador não tenha que fazer esse trabalho, que algum responsável possa acompanhar a criança dentro do projeto, porque isso resguarda a criança também. Então, nós temos algumas condutas com relação a isso. Temos nas portas dos banheiros, né? Ali é um lugar da criança estar, né? Então, cuidado, assim, é um banheiro que tem vários lugares para usar. Então, liberar uma criança de cada vez ali dentro, né? Eu não tenho como colocar uma pessoa ali para ficar responsável por isso. Então, vai liberando aos poucos, porque já teve situações que a gente identificou
o abuso porque uma criança entrou com a outra e ela relatou o que estava acontecendo. Ela pediu, eu posso pôr a mão na sua parte íntima, né? Não falou dessa forma, né? Mas eu posso pôr a mão na sua pepeca? E a menina se assustou com aquilo. Então, nós temos o trabalho de sensibilização também com as crianças, né? Com as famílias, mas, assim, é você, primeiro, entender como é que funciona a política de proteção e, aos poucos, você vai customizando ela para a realidade da sua instituição. Igual a gente tem feito ali no GECRIVA, né? Legal, Letícia. Quando você fala em política de proteção, vou fazer um gancho aqui para a pastora Virgínia, eu sei que, assim como o GECRIVA, tem muitas organizações no Brasil que trabalham com política de proteção, né? Eu sei que a Child Fund, Fundo para Crianças, né? Que GECRIVA é parceira, desenvolve também política de proteção. Aqui em Belo Horizonte nós temos, por exemplo, a Providenciação Social Arquidiocesana, né? De Belo Horizonte. Um abraço à turma da Providence aí, né? Do Projeto Providência, que desenvolve também política de proteção. A nível nacional, eu sei que tem visão mundial, eu poderia citar várias aqui. Mas eu queria, então, aproveitando, fazer esse gancho aqui com a pastora Virgínia. Mas como começaram a política de proteção, pastora? Seja, vamos pensar, focando um pouco a questão da igreja, mas pode também abordar fora da igreja, outras instituições. O que seriam esses pontos de partida? Eu quero desenvolver uma política de proteção. O que eu faço? Quais seriam esses passos iniciais? Tem um curso, né, que a gente pode trabalhar com a liderança, né, começar pela liderança para que eles possam desenvolver essa política, né. Então, nesse curso, eles vão entender realmente qual que é a importância, por que aplicar essa política de proteção, porque quando fala dessa política, gente, nós temos que pensar o seguinte, a política não é só para proteger a criança, que realmente é nosso alvo também, né, mas proteger a criança, protege a liderança e protege também a igreja, né. Então, todos ficam protegidos no sentido de saber o que fazer, né? Então, realmente tem curso que nós podemos realmente estar trabalhando com a liderança e desenvolvendo junto com eles essa importância e trazendo esse olhar, né? Um pouco sobre o perfil do abusador, se é que a gente pode traçar um perfil, né? Não tem exatamente aquele perfil que a gente fala assim, é essa pessoa. Mas tem alguns sinais, né? Que a gente pode estar atento com relação a algumas pessoas. Essa questão que envolve mesmo os ambientes da igreja, como a Letícia mesmo mencionou, porque em se tratando de instituições, Ivan, alguma coisa que a gente já viu, muitas reportagens, que os abusos acontecem dentro de banheiro. Então, é um local que muitas igrejas às vezes não se preocupam, porque muitas vezes a criança usa o mesmo banheiro do adulto. Embora o que seria interessante é que tivesse um banheiro só para as crianças. E a gente trabalhar de uma forma também para que as pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia, no domingo, ou seja, com a criança, ela saiba esses pontos, como, né, foi falado aqui também. Então, até que ponto que eu vou agir com a criança? Né? Até que ponto, por exemplo, chega lá, quem que deve levar essa criança no banheiro? Então, se tem dois adultos numa salinha, né, e um sai para levar no banheiro, aquele vai ficar sozinho com a criança, com as outras crianças? Então, nós temos que pensar nisso. Então, são regras, são diretrizes, né, que vão sendo trabalhadas e acho muito importante a gente tocar também em nível de treinamento. O bom seria se toda a liderança, né, das igrejas pudessem fazer o programa Claves Brasil, que é o Brincando Nos Fortalecemos para enfrentar situações difíceis. Porque você vai ter uma visão melhor a respeito do que é o abuso, os sinais que a criança traz, uma criança abusada, né? Você vai ter realmente, você vai ficar mais sensível, né, para aquelas situações que podem ocorrer. Então, interessante seria isso, né? Na nossa igreja, nós já temos feito alguns treinamentos a respeito disso. Inclusive, o nosso alvo, né? Nós não sabemos se já está quase terminando a pandemia, mas é o nosso alvo. Daqui a pouco o Ivan vai falar mais sobre isso. Mas de julho a gente dá uma capacitação. Então, você, líder, é importante que você capacite, que você leia, né, mais sobre isso. Eu até quero indicar aqui um livro, né, que eu trouxe aqui, que eu acho que toda liderança, todo líder do Ministério Infantil, todo pastor deve ler esse livro, Sempre Alerta, né? Então, ele mostra, né, que muitas vezes o abusador pode estar no banco da igreja. E ele mostra que diretrizes de como caminhar, de como realmente treinar essa pessoa, principalmente na questão da entrevista, né? Quando alguém chega para o departamento infantil, como deve ser essa entrevista mais minuciosa, né, possível. É claro que às vezes a pessoa fala assim, mas a pessoa pode mentir.
Mas você também tem que ter aquele cuidado de verificar o telefone, de onde essa pessoa veio, de outras igrejas, quem cuidou dessa pessoa, né? São pontos que a gente deve verificar para realmente a gente cercar de todos os lados. Ótimo, pastor. Depois nós vamos dar um close aqui nesse livro, porque é muito importante, né, divulgar. Sempre alerta, como prevenir e responder ao abuso sexual na igreja. Então, ele é muito específico, abuso sexual infantil na igreja. Então, ele vai abordar aspectos importantes de como você pode trabalhar uma política de proteção dentro do ambiente de igreja. E não só a igreja cristã evangélica, né? Espaços religiosos, né? Outros templos, outras religiões também, né, católicas. É muito importante desenvolver uma política de proteção infantil. Depois nós falaremos um pouco mais do Clávio, pastor. Está sendo muito citado aqui. Aguarde, vai ficar para daqui a pouquinho. Falaremos sobre o Clávio, né? Nós fazemos parte do grupo de capacitadoras do Brasil. Aguarde só um pouquinho, porque a Letícia precisa ainda falar algo muito importante para a gente. Letícia, chegou uma pergunta aqui que está falando sobre ficha de notificação. Existe uma ficha de notificação do Ministério da Saúde. É muito importante essas notificações, tanto para as intervenções, né, necessárias, mas também para que a gente consiga dimensionar um pouco mais, né, esse fenômeno da violência contra criança e adolescente. Eu queria saber um pouquinho como que o GECRIVA trabalha, né, essa questão de notificação. Vocês fazem registro, como é o comunicado, vocês trabalham em rede, com quais outras organizações ou instituições públicas nessa perspectiva, né? Não só da notificação, mas também nesse olhar de trabalho em rede. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Então, lá no GECRIVA, nós trabalhamos em rede, né, com a rede de proteção. Então, nós identificamos e nós nos fazemos conhecidos ali naquele lugar, seja com o Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS, também estamos dentro do CMDCA e do CMAS. Também temos vinculações com a Polícia Militar, com os defensores, com os juizados, porque é importante a gente entender que nós não conseguimos proteger sozinhos, né? Igual foi falado desde de manhã sobre a importância da igreja, da escola, a importância da família, a importância da igreja. Então, assim, nós não conseguimos educar ou favorecer esse processo de educação de uma criança sozinhos. Então, nós precisamos de todos esses atores junto conosco, né? Então, assim, nós temos um limite de atuação. O GECRIVA não chega lá e faz todo o processo de encaminhamento e tal. Nós temos um limite de atuação e ali nós fazemos os encaminhamentos, né? Então, por exemplo, se chega... a importância da PP é exatamente para fazer até esse caminho. Todos os funcionários lá dentro, desde a cantineira, a zeladoria, a SGs, as professoras, todas elas passam pela essa capacitação. Então, nós temos um processo ali dentro. Chegou uma suspeita, uma dúvida, todos somos agentes de proteção, então todos nós podemos perceber. Aí cada setor tem um agente de proteção de referência, um agente de referência ali. Então, isso é comunicado, esse agente de referência, e eu sou, no caso, a agente de referência da criança e do adolescente. E ao ser encaminhado para mim, eu vou fazer a escuta dessa criança, a averiguação, tento ter acesso à família para a gente conseguir identificar, porque o nosso objetivo não é simplesmente fazer, por exemplo, a denúncia ou encaminhar para o Conselho Tutelar, ou para o CRAS ou para o CREAS, mas é de, junto com aquela família, a gente pensar numa nova forma de educação. Então, às vezes, pode ser uma violência física, uma negligência, né? Nós temos muitos casos de crianças que fazem muitos trabalhos em casa, né? O trabalho infantil é muito presente. Então, a criança de 4 ou 5 anos que tem responsabilidade de fazer almoço, de cuidar dos irmãos. Então, isso é algo que a gente observa bastante. Então, a gente identifica aquela suspeita ou a denúncia. Nós fazemos o caminhamento junto à rede de proteção local. Seja para o conselho. Aí a gente averigua junto com a nossa equipe. Então, nós temos reuniões com esses agentes de proteção para a gente observar e manter o sigilo da informação, né? A gente também tem que tomar cuidado com a violência institucional. Por ser uma ONG ali na comunidade, 98% dos nossos funcionários moram dentro da própria comunidade. Então, pode ser parente de alguém, sobrinho de uma pessoa, vizinho de outra. Então, a informação chega, ela tem que ter um caminho para se seguir para que ela não fique solta dentro da instituição. E ao ficar solta, todos ficam sabendo e aquela criança reviva a violência novamente. Então, é importante ter essa questão por causa do sigilo da informação, do cuidado daquela criança para que ela não seja revitimizada
aplicada ali também. E aí nós fazemos os encaminhamentos para a rede de proteção, conselho tutelar, isso é averiguado e nós fazemos os encaminhamentos. E a partir daí nós fazemos o monitoramento daquele caso. Então nós entramos em contato com o conselho tutelar, perguntamos o que está acontecendo, como é que está a situação do caso fulano de tal e como nós, enquanto instituição, podemos auxiliar naquele processo. Nós sabemos que assim como nós temos uma limitação de alguma forma, a própria rede de proteção também tem uma certa limitação de quantidade de pessoas, de atuação. Então, assim, os casos são muito subnotificados, né? Não chega às vezes até a ponta, não chega às vezes a uma denúncia formal. E nós realmente incentivamos a denúncia, até que seja uma suspeita, né? Porque isso precisa ser averiguado. E a gente sempre lembrar que existe uma criança, um adolescente, uma pessoa que precisa da nossa proteção, que está ali do outro lado. Ótimo, Letícia. Acho que foi muito esclarecedor e estão chegando algumas perguntas aqui relacionadas a essa questão da denúncia. Então, eu vou complementar algumas questões importantes. E adiantando também, que você pode ir no Instagram da Clínica Infância Protegida. Quem estava aqui pela manhã conosco, Samuel, ele citou que lá no Instagram da Clínica Infância Protegida, você vai acessar um e-book. Nesse e-book tem várias orientações e dicas importantes sobre essa perspectiva de denúncia. Então lá fala sobre o número 100, o aplicativo, você pode denunciar por aplicativo, Proteja Brasil, por e-mail. Então, lá tem a indicação de e-mail. Existem várias formas de denunciar. E as instituições, é importante que elas notifiquem. Então, essa ficha de notificação que a Letícia falou, né, é muito importante, porque através da notificação, esses casos de violência contra criança e adolescente, eles se materializam. E é possível, então, estabelecer esse processo de intervenção em rede, né, com as instituições públicas em especial, para que possamos interromper esse ciclo de violência contra criança e adolescente. Isso é muito importante. Pastora Virgínia, estão me perguntando aqui se o livro tem na Seara, tá? Esse livro, se ele tem lá na Seara, mas a senhora podia indicar para nós aí qual é a editora? Peregrino. Editora Peregrino. E eu comprei, foi online. Isso, você pode adquirir online pela editora Peregrino, mas também na Seara tinha, não sei se ainda tem, tá? Mas você pode também fazer um contato, acredito que você consiga fazer uma compra online. E essa pergunta aqui também, ela é muito importante para a gente fechar um pouquinho essa parte das denúncias, que eu tenho mais uma pergunta para a pastora Virgínia e mais uma para a Letícia. Mas mesmo depois de muitos anos, é possível fazer uma denúncia? Não sei se você se lembra do caso da nadadora Joana Maranhão. Até ela resultou numa lei federal, chamada de Lei Joana Maranhão, mas o que diz essa lei? Que mesmo aos 18 anos é que começa a fazer essa contagem de prescrição de um crime cometido, um crime sexual cometido contra uma criança ou adolescente. Então, a própria vítima, a partir dos 18 anos, ela pode fazer uma denúncia direta. Então, mesmo passado muito tempo, é possível fazer, sim, uma denúncia, né, de uma situação de violência contra a criança ou contra o adolescente. Tá? Então, se você talvez, quem fez essa pergunta, ou se você tem essa dúvida, é possível, né? Várias formas e vários mecanismos que nós podemos adotar hoje para trabalharmos a proteção. Pastora Virgínia, a senhora falou muito bem sobre a política de proteção, a senhora falou aí sobre capacitação, né? Nós estamos vendo então a importância de desenvolvimento de ações de capacitação, mas eu fiquei com uma dúvida aqui também. Como é esse processo do Código de Conduta dentro da igreja? Porque a Letícia falou sobre o Código de Conduta, deu um pouco um panorama da instituição. Como que funciona esse Código de Conduta numa igreja que nós temos voluntários, né, na grande maioria? Então, não são, na grande maioria, pessoas contratadas, como uma ONG, são muitos voluntários. Como trabalhar esse Código de Conduta e a conscientização desse Código de Conduta com voluntários de igreja? Então, eu penso que deve ser da mesma forma como a Letícia colocou. Independente de ser voluntário ou não, esse código de conduta tem que estar claro para aquela pessoa que quer trabalhar com a criança, né? Porque a partir do momento que você se coloca à disposição como voluntário para cuidar, você tem que entender que existem regras, né? Existem diretrizes que eu tenho que seguir.
e a igreja passa para você a forma como você deve caminhar. E eu acredito também, como a Letícia falou, né? Deu esse exemplo da pessoa não quis assinar, porque eu acho também que deve ser assinado, você se comprometendo a forma como você deve realmente ter o cuidado com a criança, porque tudo tem que ser documentado, né? Então, nós temos que parar com aquela mentalidade de achar, estou dentro da igreja, no espaço da igreja, todo mundo é irmão, todo mundo se conhece, né? Ou também aquela outra questão, que chega uma pessoa totalmente capacitada na sua igreja, uma pessoa muito estudada, né, Ivan? Tem o outro lado. Não, aquela pessoa ali, ela sabe muita coisa, já estudou muito, então ela pode nos ajudar. E aquela outra mentalidade também de qualquer pessoa pode chegar, né? Qualquer pessoa pode chegar, porque sempre, né, na maioria das igrejas que a gente vê, né, as pessoas estão precisando de voluntários. Sempre precisando de voluntários. Então, qualquer pessoa pode vir e estar ali presente. Então, essas mesas políticas têm que ser tratadas, né, realmente faladas. Tem que ser sido feito, né, seminários, treinamentos. E esquecer daquela questão seguinte: porque eu sou cristão, você é crente, não pode ter tanta regra. Tem gente que pensa assim, ao contrário: para que tanta regra? Então não vai aparecer ninguém para ajudar. Então, melhor que não apareça aquele realmente que não deve aparecer, né? Mas a gente tem que manter os critérios firmes, claros, né? Os objetivos da forma de segurança e proteção da criança dentro da igreja também. Ótimo. Isso me fez lembrar alguns episódios, né, que eu passei. E eu me lembro, né, como coordenador pedagógico de uma organização, desenvolvendo política de proteção, né, trabalhando formação, orientação. E certa vez eu precisei acompanhar uma criança de 7 anos na casa dela. E logo, né, quando nós iríamos sair para fazer essa intervenção, essa visita, mas uma primeira coisa: a política de proteção diz que não se pode ir sozinho. Isso. Então, vale para mim? Vale. A política de proteção é para todos. Então, né, eu e outra pessoa fomos então fazer aquela visita, porque eu não poderia estar sozinho com essa criança. Então, veja que essa que é a ideia da política de proteção: normas de segurança e proteção, mas que precisam ser aplicados para todas as pessoas da instituição, seja uma igreja, seja uma instituição social, uma escola. Uma escola pode ter uma política de proteção infantil também, onde todos nós nos comprometendo com essa política, faz muita diferença, com certeza. Letícia, eu queria fazer mais uma pergunta para você, né? Temos que aproveitar bastante aqui esse tempo. Como funcionam as capacitações do GECRIVA? Como que é esse trabalho continuado com a equipe, né? Para que ela mantenha, eu vou usar uma expressão aqui, esse pique de proteção, né? Esse olhar sempre aprimorado e esse pique mais constante. Acredito que não seja fácil. Mas como é o trabalho, seja ou de capacitação ou acompanhamento, e o suporte que é dado para que essa equipe mantenha esse nível constante de proteção às crianças? Sim. Inicialmente, ali na instituição, né, para se implantar a política de proteção, foi através de um projeto da Rede Nossas Crianças, da Fundação Abrinq, e também do apoio do Church Fund, que é um dos nossos principais parceiros ali na instituição. Mas as capacitações, elas ocorrem tem uma capacitação geral com todos os funcionários logo no início do ano, para que, como nós recebemos funcionários encaminhados pela Prefeitura de Vespasiano, então todo ano pode mudar aquelas pessoas ali, né? Então, às vezes, chegam pessoas novas que não nos conhecem ali, e eles têm que vestir e entender que eles estão dentro do GECRIVA ali também conosco, né? Então, nós fazemos uma capacitação geral, onde todos são apresentados, e nós apresentamos a política de proteção. E ao longo do ano, nós fazemos várias capacitações explicando o que é a violência física, o que é a violência sexual, como é que ela se apresenta, e nós usamos os próprios funcionários para trabalhar essas questões ali dentro. Então, nós tivemos um ano que nós dividimos os funcionários em equipes e cada um teve que fazer uma apresentação sobre um tipo de violência e uma ação dentro da instituição. Lógico, isso demanda tempo, isso acontecia aos sábados, mas nós víamos assim como aquilo favorecia a nossa instituição, né? E uma das coisas que nós percebemos que fortalece isso é a alteração,
quando a pessoa vê aquilo muito na prática, né? Ela vê aquele conhecimento já sendo aplicado dentro da escola, já sendo aplicado ali com as crianças na rotina, com os adolescentes. Então, como nós estamos em contato com muitas crianças diariamente, nós somos colocados em situações onde a proteção da criança tem que ser priorizada. Então, nós não ficamos somente na teoria daquilo que nós ouvimos numa palestra ou numa capacitação, mas nós somos desafiados a colocar aquilo dali em prática, praticamente diariamente ali na instituição. Então, isso fortalece. Então, nós também descobrimos deficiências, onde nós podemos aprimorar, né? Qual é a vertente ou viés que nós precisamos aprimorar ali dentro da instituição para favorecer a política de proteção. E uma das coisas que eu acho que tem feito a gente ficar bem assim animado é a participação das próprias crianças. Então, nós temos um projeto hoje chamado Fala Criança, onde as crianças aprendem sobre o ECA e elas são multiplicadoras do ECA. Então, elas produzem conteúdos, vídeos, matérias, elas foram até os locais de proteção e foram fazer entrevistas. Por exemplo, as crianças recebem, às vezes, na escola, algumas conversas assim: olha, menino, se você não for para a escola, eu vou te levar para o conselho tutelar, ele vai vir aqui e vai te buscar. Então, às vezes, eles tinham medo daqueles órgãos que foram feitos para proteger a criança. Então, nós levamos as crianças até lá, elas fizeram entrevistas, elas fizeram as próprias perguntas, queriam saber se lá tinham camas, porque o conselho tutelar vai me levar da minha casa, tem que ter algum lugar ali para eu ficar. Então, foi uma coisa assim muito bacana deles conhecerem o conselho tutelar, conheceram os outros órgãos e também multiplicarem isso dentro da escola. Foram para as escolas, para as suas salas de aula e multiplicaram aquilo. Então, quando nós trouxemos a criança e o adolescente, a juventude para trabalhar junto conosco, não tem como isso acaba ficar monótono, ou a gente perder até o gás, porque eles são incansáveis, né, na produção desses conteúdos e também da forma de atuação com eles. Legal, muito bom. Eu estou com um livro aqui que eu quero mostrar para vocês. Foco aqui. Isso. Foi falado muito do CLAVES, né? E essa é uma metodologia, deixa eu explicar agora, né, o que é o CLAVES, porque já citamos tanto. O CLAVES ele é uma proposta, uma metodologia que foi criada pela JPC, Juventude para Cristo do Uruguai. E desde 2005 nós temos no Brasil algumas metodologias do CLAVES, existe uma rede de formadores. Você pode acessar o clavesbrasil.org e você terá informações um pouco mais, né, sobre o CLAVES do Brasil. E essa metodologia, Brincando Nos Fortalecemos, ela é fantástica. Esse livro acompanha um kit educacional, que ele é produzido pela Editora Esperança, o kit educacional Brincando Nos Fortalecemos. E essa metodologia é fantástica. Daqui a pouquinho eu vou dar algumas pinceladas sobre essa metodologia também. Não saia daqui, né, ou daí. E essa metodologia utilizada no GCRIVA, né? Nós também utilizamos em várias formações e capacitações no Infância Protegida, e algumas pessoas estão perguntando sobre os cursos. Bom, os cursos são presenciais, então estamos dependendo um pouco dessa situação, né? Em relação aí à pandemia, a possibilidade de fazermos encontros presenciais, mas no site do clavesbrasil.org você encontrará e poderá acompanhar, né, essa perspectiva de datas. Por exemplo, em Belo Horizonte, queremos fazer um em julho, né, pastora? Mas dependemos um pouco dessa situação geral. Em Contagem, tem uma prevista para junho. E Nova Odessa, se você é aí da região de Campinas, Nova Odessa, São Paulo, né, temos já previsão para Anápolis, Goiás. Mas toda essa agenda ela está ainda um pouco em aberto, em função que nós precisamos ainda, né, de ter essa situação geral aí mais regularizada, tranquilizada, para podermos realizar os eventos presenciais. Mas acompanhe lá, tá? No clavesbrasil.org, e lá você tem a agenda e você poderá saber então as datas previstas para a aplicação dessa metodologia, que daqui a pouquinho conversarei um pouco mais sobre essa metodologia. Perguntaram aqui sobre o livro, o e-book. Você pode acessar o e-book na rede social, no Instagram, Clínica Infância Protegida. Então, se você acessar o Instagram da Clínica Infância Protegida, o e-book já está lá disponível e você terá acesso não só à questão de orientações sobre denúncias, várias outras orientações importantes que você poderá acessar e com certeza serão informações muito úteis para você.
Letícia, pastora Virgínia, muito obrigado por esse tempo tão precioso, né, tão enriquecedor. Eu tenho certeza que, assim, pelo que eu estou recebendo aqui, não dá para compartilhar tudo, mas pelo que eu estou recebendo, assim, pessoas de diversas partes do Brasil que estão agradecendo muito, né, toda essa disponibilização de informação, orientação, que com certeza fará diferença na proteção das crianças. Muito obrigado.